Analistas do mercado financeiro voltaram a reduzir a estimativa da inflação para esse ano. Já para o PIB, com a divulgação do PIB do primeiro trimestre na semana passada, a previsão de crescimento da economia brasileira aumentou. As informações são do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, caiu de 5,71% para 5,69%. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, passou de 1,26% para 1,68%. A expectativa para o câmbio no fim de 2023 foi reduzida de R$ 5,11 para R$ 5,10. E a Selic, taxa básica de juros, segue em 12,5%, mesmo patamar das últimas 7 semanas. Agora, ao fechamento, também aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última sexta-feira. O Ibovespa encerrou o pregão com alta de 1,8% aos 112.558 pontos, o melhor patamar desde o início de fevereiro. Na semana, o principal índice da Bolsa Brasileira registra alta de 1,5%. O cenário foi impulsionado pela valorização de commodities e com um otimismo global por dados do mercado dos Estados Unidos. O dólar fechou a sexta-feira com recuo de 1,04%, negociado a R$ 4,95. Na semana, a moeda norte-americana desvalorizou 0,61%. Na Europa, as ações registraram seu melhor desempenho diário, conforme a publicação de dados que indicaram a redução da inflação na zona do euro, a aprovação da proposta do teto da dívida dos Estados Unidos e também as crescentes evidências que justificam uma pausa pelo Federal Reserve nos aumentos da taxa de juros deste mês. O índice pan-europeu fechou em alta de 1,51% a 462.015 pontos. E sobre estes assuntos, é claro, nós vamos começar aqui a nossa semana conversando com o economista-chefe do Banco Original, o Marco Caruso, para aqui nos nortear aqui os rumos do mercado financeiro dessa semana. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez, Marco. Obrigado, valeu, Priscila. Boa semana pra gente, antes de tudo. Com certeza. Agora, Marco, vamos começar aqui sobre essa alta na Bolsa de Valores e o dólar, de novo, abaixo dos R$ 5,00. O que explica essa melhora? Pois é, acho que nessa introdução que vocês trouxeram agora tem uma parte importante da explicação, né? A primeira você pega as últimas falas dos diretores do Fed, o mercado entendeu que aumentou de novo a chance deles pararem de subir os juros. Então, o mercado hoje já precifica uma probabilidade ali de 70% de, nessa próxima agora reunião, eles não subirem mais. Então, acho que esse é um ponto importante. A outra, vocês também comentaram ali, finalmente o Congresso americano chegou num acordo sobre o teto do endividamento, que foi elevado, né? Então, tirou aquele risco de calote no limite ali dos Estados Unidos. Então, mais uma coisa que diminui o prêmio de risco. Sexta-feira a gente teve dados do mercado de trabalho também dos Estados Unidos e foram meio dúbios, né? Então, e na verdade o mercado até que gosta quando os dados de mercado de trabalho vêm dúbio, porque é dali que está vindo muita força da inflação, né? De serviços, de salários. Então, quando dá uma amenizada no mercado de trabalho americano, o mercado gosta também, né? Porque conversa com menos juros. E por último, acho que um ponto que vale salientar, a China. Na sexta, saiu uma notícia dizendo que a China estava preparando, o governo chinês estava preparando mais um pacote aí de medidas para o setor imobiliário, né? Então você pega uma soma de forças aí, explica o mundo melhor, o mercado terminou a semana passada otimista e o Brasil veio a reboque aí com essas notícias. Agora, trazendo aqui um dado, né, que na última semana, Marco, o IBGE, ele divulgou que o PIB brasileiro cresceu 1,9% no primeiro trimestre, que é um resultado aí puxado em disparada pela agropecuária. Eu gostaria de pedir, né, a sua análise sobre esse resultado. Pois é, antes de tudo, assim, realmente foi um dado mais forte do que o esperado. Crescimento de 1,9%, muito poucos economistas tinham, né? A maioria, o pessoal estava lá para baixo, incluindo a gente. Só que desses 1,9%, como você falou, 1,5% praticamente é explicado pela agropecuária. É um baita resultado, cresceu até o dobro do que eu imaginava. Eu tinha um número super forte e cresceu 20% contra o quarto trimestre, né? Então, assim, antes de tudo, até como eu sempre repito, acho que até já falei aqui com vocês, o Brasil precisa todo dia, né, acender ali uma vela e incluir a agropecuária nas suas orações diárias ali, porque o campo tem salvado a lavoura aí, com perdão de mais uma expressão, há um bom tempo. Isso aí desencadeou revisões de PIB para cima da turma toda, né? Então, os economistas devem caminhar aí para um PIB muito perto de 2%. Eu estou com um número um pouco mais baixo disso para o ano, né? Mas é muito melhor do que vinha se discutindo antes.
Então, esse é o viés positivo para 2023. Eu só queria trazer um senão, né, nesse viés positivo, que é o seguinte, então, legal, a agropecuária foi muito bem, obrigado, o lado da oferta foi muito bem, mas quando a gente olha os detalhes desse PIB pelo lado da demanda, a gente vê, na verdade, uma demanda muito fraca. A gente viu, por exemplo, os investimentos afundando mais de 3%, o consumo das famílias levemente positivo, a gente viu as exportações no campo negativo, a gente viu uma alta de estoques, né? Então, quando a gente junta tudo, a gente tem um lado da oferta muito bem, obrigado, e uma demanda enfraquecida, né? Então, justifica muito um argumento que eu tenho trazido, que a minha conclusão é que o Brasil, a economia brasileira está passando por um choque positivo de oferta, né? Que você tem uma oferta abundante de grãos, isso puxa a agropecuária, puxa transportes, só que a demanda em si continua muito enfraquecida. Então, a gente tem que moderar um pouco esse otimismo olhando numa janela maior de tempo. Agora, eu também queria que você comentasse, viu, Marco, sobre essa primeira edição do Boletim Focus, depois da divulgação do PIB. O que você achou? Pois é, acho que essa abertura do Focus conversa muito com essa minha opinião, né, de um choque positivo de oferta. Por quê? O que a gente viu na abertura das projeções dos economistas que estão ali no Boletim Focus do Banco Central? Mais PIB, né, tem um PIB mais alto, olhando para 23 primeiro, mais PIB, menos inflação, né, tem uma projeção menor de IPCA e menos dólar também, um dólar mais enfraquecido. Então, por que um choque de oferta está por trás disso? Mais PIB, menos inflação. Quando você tem um choque positivo de oferta, por exemplo, você tem muito grão, preço do grão cai, preço do alimento cai, só que o PIB cresce porque a gente é vendedor de grãos, né, exportador de grãos. Beleza. Parte disso tem transbordado para 24, então é um focus positivo, né? Parte por quê? Porque a gente só está vendo isso no câmbio, então o câmbio de 24 também foi revisto para baixo e a inflação de 24 também foi revista para baixo. É um focus com uma abertura muito boa. Só que o PIB ficou ali só para 23, essa melhora para 24 não teve esse transbordamento. 24 ficou parado, só revisou 23. Isso conversa muito com esse meu argumento de que pode ser algo temporário, é um choque temporário positivo vindo do campo. Por quê, né? Basicamente, qual que é a leitura do mercado? Olha, esse 24 é uma dúvida. O campo pode repetir? Pode, mas não talvez na magnitude que foi esse 23. E fora tudo isso, o que tem ajudado essa inflação a vir para baixo, né? Tira um pouco a safra boa de Brasil. Parte dessa inflação mais baixa é porque o preço do petróleo está afundando. E por que o preço do petróleo está... Hoje não, porque teve a questão da OPEP, mas enfim, o preço do petróleo está ali na casa dos 70, beirou $60. Por que está tão baixo? Demanda fraca lá fora. Demanda fraca lá fora, geralmente desenha para a gente preço de commodities para baixo e também o Brasil vem a reboque. Então, no primeiro momento, você tem algo positivo vindo da nossa safra aqui, mas assim, um ambiente de menos demanda lá fora, preço de commodities para baixo, geralmente, num segundo momento, desenha para a gente um PIB brasileiro mais fraco. Então, assim, é um bom focus, melhor, né, do que se imaginava antes, mais PIB, menos inflação, mas eu moderaria o otimismo, principalmente na questão do crescimento, até a gente entender como é o desenrolar do ano aí. E o que a gente pode esperar, Marcos, só para a gente finalizar aqui, dessa semaninha mais curta aqui, o que vai acontecer no mercado financeiro, já que a gente tem um feriado aí no caminho? Pois é. Aparentemente, o otimismo segue, né? Assim, eu olho para os dados que estão por vir, nada muda muito essa leitura positiva que teve no final da semana que passou. Então, tem uma certa moderação do crescimento americano, que não é mal visto, pelo contrário, até pode ajudar o Fed a sancionar essa ideia de que ele não sobe mais juros. Da China, o que a gente vai ver são alguns dados de inflação super baixos, então a China voltou a ser uma exportadora de desinflação, vamos pôr assim, né? O que acaba ajudando, né? O mercado está embalando porque os bancos centrais vão parar de subir juros, bobear, vão até começar a cortar. Então, toda vez que vem um dado de inflação mais fraco, vai nesse sentido também, né? Então, dá um ok para isso, então acho que a China dá um ok para isso. E Brasil, acho que de interessante, a gente tem toda a tramitação da PEC lá, da PEC não, desculpa, do projeto de lei do arcabouço fiscal agora no Senado, então precisa entender, o Senado é um pouco mais brigado, né? Assim, a base do governo ali é um pouco menor, então pode ter algum tipo de atrito, algum vai e vem do arcabouço fiscal por lá, e quem sabe a gente já não começa a ouvir as primeiras palavras sobre o que vai ser essa tal da reforma tributária que o governo aparentemente vai trazer. Então, me parece uma semana de neutra para positiva. Tá certo. De neutra para positiva, tá igual as águas do Oceano Pacífico Equatorial. Quase um El Niño, então. Obrigada, viu? Ótimo, exato. Obrigada, Marco. Bora acender vela aí pro agronegócio. Até mais.
mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau.